Quando a fé é provada, luz e sombra no sertão. O tempo passou ligeiro no sertão. 2 anos já tinham corrido desde a primeira vez que o pastor Laurentino pisou naquela pequena cidade esquecida às margens do rio. No começo, era só curiosidade. Depois virou respeito e, para alguns, virou transformação de verdade. Na casa simples do mestre Antônio, algo diferente começou a acontecer. Primeiro foi ele, depois Dona Maria. E, quando perceberam, já não estavam mais sozinhos. A família dos anjos, como seu Agapito, também tinham abraçado a fé, e aquele pequeno grupo começou a se reunir, quase sempre apertado na sala da casa, mas com o coração largo de esperança. Não tinham luxo nem conhecimento profundo ainda, mas tinham sede da palavra. E assim, entre um versículo e outro, entre uma oração tímida e outra mais firme, nascia ali uma pequena congregação. O mestre Antônio, homem simples, trabalhador da construção, começou a levar a sério aquilo que aprendia. Já não era só ouvir, era viver. Dentro de casa, reunia a família, ensinava os filhos, dobrava os joelhos com a esposa. A fé deixou de ser visita, virou moradora. E junto com essa mudança, vieram coisas que ninguém sabia explicar direito. As coisas começaram a melhorar. Não era só uma área, era tudo. Na saúde, na paz dentro de casa, no comportamento das crianças, até na escola elas iam melhor. No trabalho, surgiram oportunidades que antes nunca apareciam. Contratos maiores, mais serviço, mais dinheiro entrando, os vizinhos começaram a reparar. Tem alguma coisa diferente ali. E tinha mesmo. Mas não era só no que dava para ver. Era também nas coisas pequenas, quase escondidas. No fundo do quintal, por exemplo, tinha uma velha laranjeira, secando há anos, esquecida, quase morta. Um dia, o mestre Antônio resolveu limpar o terreno, podar os galhos secos. Muita gente pensou, agora acabou de vez. Mas não acabou. A árvore voltou. E voltou com força. Brotou, floresceu e deu mais frutos do que nunca tinha dado antes. Era como se Deus estivesse dizendo, em silêncio, eu ainda faço viver aquilo que parecia perdido. E não parou por aí. O galinheiro, que mal sustentava meia dúzia de galinhas, começou a crescer. Logo estavam vendendo ovos, frangos. O que antes era pouco virou sustento. Era bênção sobre bênção. Foi nesse tempo que o convite chegou. Visitar a igreja principal em Juazeiro. Para eles, era quase um sonho. Lá, conheceram mais irmãos, aprenderam mais e viveram um momento marcante, o batismo nas águas. Saíram de lá diferentes, firmes, com identidade. Agora não eram apenas simpatizantes, eram parte do corpo. E como se Deus estivesse completando aquele tempo de alegria, veio mais uma notícia. Dona Maria estava grávida novamente, o 6º filho, e dessa vez em meio à fartura. O mestre Antônio sorria sozinho às vezes, lembrando de um versículo que repetia como oração: o Senhor dará abundância em tudo que eu fizer. Parecia que o céu tinha se aberto. Os cultos continuavam animados. Às vezes iam até tarde. Entre risos, testemunhos e leitura da Bíblia, o grupo crescia em fé e em esperança. Até que chegou o dia. Era manhã de Natal. O sol ainda nem tinha vencido a serra quando chamaram a parteira às pressas. A cidade despertava devagar. Alguns já subiam a rua para a missa, o sino ecoava no ar. E dentro daquela casa, um choro forte encheu o ambiente. Nascia o menino, um presente, o primeiro filho de uma família evangélica, nascido ali em Remanso. Era mais do que uma criança, era um sinal. Dias depois, durante um culto simples, reunidos na casa como sempre, o pastor Laurentino trouxe uma surpresa. Foi apresentado o senhor Max Ott, seu Max, um missionário vindo da Suíça, e estava ali na região para apoiar nos trabalhos de evangelização nas margens do São Francisco.
Max era uma figura engraçada, muito ativo, estava sempre ao lado do pastor tentando ajudar no que entendia. Naquela noite especial, o casal levou o bebê à frente. O pastor o tomou nos braços e orou. Não era um ritual cheio de pompa. Era simples, mas era sincero, era profundo. Ali, diante de Deus e das pessoas, aquela criança foi apresentada ao Senhor. E junto com ela vinha um compromisso: criar, ensinar, guiar no caminho certo. O amém foi forte, unido, verdadeiro. Mas nem sempre os tempos bons permanecem do mesmo jeito. Sem avisar, o cenário começou a mudar. A chuva sumiu na região, a terra secou de verdade. A produção acabou, os animais começaram a morrer e o que sustentava aquela região começou a desmoronar. Como se não bastasse, o movimento dos barcos diminuiu, o comércio caiu, o dinheiro desapareceu e, de repente, aquela cidade viva começou a adoecer. Obras pararam, trabalhos sumiram, as famílias começaram a ir embora, um por um. Primeiro os conhecidos, depois os amigos, depois os irmãos da fé. José dos Anjos partiu com a família. A moça que ajudava a Dona Maria foi embora para São Paulo. Outros seguiram caminhos diferentes e o grupo, que antes enchia a sala, foi diminuindo. Até o mestre Antônio, apertado, sem saída, decidiu tentar a vida em Salvador. Foi sozinho, com a promessa de voltar ou de trazer a família depois. Mas o tempo passou e ele não voltou. A cidade piorava, a fé era testada. Dona Maria ficou, com os filhos, com a saudade e com a responsabilidade de continuar firme. Mesmo com poucos, ainda abria a casa, ainda recebia o pastor quando vinha, ainda sustentava a chama acesa. Mas já não era como antes. A cidade estava irreconhecível, as ruas vazias, o comércio fechando, a violência aumentando, o medo crescendo e aquilo que antes era prosperidade virou sobrevivência. Até que chegou o dia em que Dona Maria também não aguentou mais. Decidiu partir, ir atrás do marido, buscar um recomeço. E assim, a pequena base da fé naquela cidade foi se desfazendo, como uma porta se fechando devagar, remanso. Ficou para trás, marcada pela crise, pela dor e por uma pergunta silenciosa que ecoava no coração de quem um dia creu. Será que a fé permanece quando as bênçãos parecem ir embora? Deus tem suas maneiras de agir. Quando uma porta parece se fechar, Ele abre uma ainda maior. Não passou muito tempo, chegou a Remanso, o pastor Max Otti e sua esposa Decla Otti, iniciando ali um abençoado ministério. O sertão continua necessitando laurentinos, necessitando seu Max Otti e Dona Decla. O Senhor continua chamando quem possa enviar. Se você sente um chamado no coração, responda. Se gostou dessa reflexão, deixe o seu like, comente, compartilhe e subscreva-se para receber outras em breve.